Bom, continuando aqui mais um pouco com os livros, né? Esse Jacques Hérissé é muito interessante, porque ele tem muitos livros sobre a igreja e a Revolução, né? Por exemplo, ele tem um livro, Le Ponton de Rochefort. Olha que coisa. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu não vou falar... É um negócio tocante. Isso aqui o Wikipedia. Tem suas utilidades, tá? Descobri isso com um grande historiador. Falei, cara, então já paguei uma contribuiçãozinha, porque eu uso tanto. Não é confiável, está longe de ser totalmente confiável, mas é muito útil, né? Então, esse Rochefort é onde a Revolução mandou os padres, né, que iam ser deportados para a Guiana. Ou seja, eu vou matar esses padres, mas não vou matar na guilhotina. Basicamente é isso, tá? É uma multidão de padres, tá? É uma multidão de padres, tá? A Inglaterra foi inundada de padres e religiosos franceses, tá? Inundada. Foi isso que, inclusive, ajudou a Inglaterra a mudar a percepção que ela tinha da Igreja Católica. Porque os nobres, né, e os padres tinham que viver na Inglaterra, né? Como é que você vai viver num outro país assim? Você chegou sem nada, né? Então, dando aula, trabalhando, né? Então, assim, os Estados Unidos recebeu muito desses nobres que fugiram da Revolução, conseguiram fugir, nem sempre você conseguia, em falsificar a coisa, né? Tem uma história, eu vou encontrar isso ainda direitinho, é uma das histórias futuras aí. Tinha uma manteiga da duquesa lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos adora a nobreza, né? É uma república e tal, não tem duque, não tem marquês, não tem nada, mas, poxa, os caras adoravam casar. O americano, quando se tornou muito rico, casava muito com a europeia, na nobreza europeia, né? Winston Churchill, né? Talvez o político mais importante do século passado, não é? A mãe dele era uma americana rica, né? E o pai dele era um nobre inglês, né? Então havia muito essa mistura, né? Os dois bem ruinzinhos, viu? Os dois bem ruinzinhos. Mas o Churchill tinha... Por exemplo, o Churchill sempre foi fiel à mulher dele, né? Nem o pai nem a mãe foram dele, né? Mas ele foi a mulher dele. Como é uma coisa curiosa, né? Mas eu quero ver aqui os padres, a lista dos padres que foram que estavam nesse pontão de Rochefort e que morreram na época do Grande Terror e depois do Grande Terror, porque depois que mataram o Robespierre, não mandaram trazer os padres, não, libera os padres. Não, continuaram presos e morrendo, né? Então, nesse pontão de Rochefort, tem, dos que morreram ali, o João Paulo II, o Papa João Paulo, beatificou 64 padres. Quantidade de santo que esse negócio deu na Revolução Francesa, né? Está aqui a lista dos padres, ó. 64. Então, é tocante esse negócio, tá? Imagina a confusão que isso todo que não deu na vida das pessoas, né? Esse Jacques Hérissé escreveu esse livro, Le Ponton de Rochefort, 1792, 1795. Nesse período, os padres ficavam presos a bordo de navios. Morriam no navio ou iam morrer na Guiana Francesa, não é? Tem um livro dele aí que é interessante, que é La vie religieuse à Paris sous la terre. Você não imagina. A gente está muito mal acostumado com a nossa
capelinha aqui, né? Nossas coisas, né? O que é que acontecia com uma pessoa que estava presa e ia ser guilhotinada? A pessoa que estava presa e era julgada, vamos dizer assim, 90 e tantos por cento dos julgados eram condenados à morte. Não era, não, tal, vamos ver. Teve uma época que não tinha mais advogado de defesa. A lei da Revolução Francesa aprovada, não, se você vai ser julgado, é porque você é um inimigo da República, não precisa mais de advogado de defesa. Pô, acabou com a defesa. Não tinha mais testemunha, nem advogado de defesa. Era um júri feito para aquilo, né? Para condenar. Né? Você era condenado, vamos dizer, hoje, às 4 da tarde, amanhã você já estava indo para a guilhotina. Não tinha corredor da morte. Não, vamos ver, será que não tem alguma prova? Bom, vamos matar o cara, porque se morrer e a gente descobrir que a pessoa não era culpada, o cara está morto. Então, não, vamos devagar. Não. Você era condenado hoje e era executado amanhã. Sem dúvida. Era sempre assim. Entendeu? Então, essa vida religiosa. E como é que esse cara se confessava? Como é que o preso está lá isolado na prisão lá de Paris? Do lado, o cara era julgado do lado da prisão, né? E às vezes não dava para um padre ir lá te confessar. Na época em que a Revolução ainda permitia que um padre fosse confessar o prisioneiro que ia morrer, era um padre jurão, é um padre que jurou aquela Constituição Civil do Clero, pela qual ele tinha que obedecer às leis da França. O Papa não, né? Então, assim, muitas vezes havia um grupo de padres, que era um dos livros do Jacques Hérissé aqui, tá vendo? Esse 77, Les Aumôniers de la Guillotine. Eram os padres que iam para a guilhotina com o cara, escondido, por sinais, confessando, dava absolvição de longe, condicional lá para o que ia morrer, entendeu? É um negócio inacreditável. Era isso, a Revolução era assim, né? 1793, Natal de 1793, não tinha mais missa em Paris, em lugar nenhum. Todas as igrejas estavam fechadas. Todas as igrejas estavam fechadas. Elas abriam para o culto da razão ou para o culto do Ser Supremo. Vamos ver tudo isso. Não era brincadeira. Né? Isso aqui... Eu fiquei chocado, assim, né? Falei, nossa, todo mundo sabe disso e tal, né? Uma vez muitos anos atrás, né? 14 de julho, por acaso eu vi lá, como o STF do Brasil comemora a Revolução. Eu falei assim, pô, como assim, cara? O direito não existia na Revolução Francesa. O direito estava abolido. O cara comemora um negócio desse. Bom... Mas então esses padres da guilhotina é um negócio inacreditável, sacrifício dessas pessoas, risco de morte. Faziam o possível e o impossível para dar os últimos sacramentos ali para o cara que ia morrer na guilhotina, né? Então tem muita história muito interessante, né?